Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao curso de Física do SESEC. Meu nome é Magno, sou professor de Física e vou tentar ser o seu tutor nessa sua jornada. Então aqui a gente vai tentar trabalhar com você e te ajudar, né? Então, conhecendo um pouco mais do professor, né? Quem é o professor? Então, eu sou professor graduado em Física pela Universidade Federal de Uberlândia, já fiz vários cursos, né? Então, isso aqui é só para você conhecer um pouquinho, certo? Então, a gente vai aqui passo a passo, aqui antes do primeiro módulo, para você poder entender como que você vai chegar aí no EAD. Então, vamos lá, senhores. Só um minutinho que a gente vai trocar de tela. Então, aqui, ó, nós estamos com uma página, né, do Google aberto, né? E é importante saber o seguinte: tudo que a gente for fazer é através do e-mail, não do seu e-mail convencional, mas do seu e-mail institucional, o e-mail que você pediu, né, que você recebeu da escola, que deve ser seu nome, ponto, aluno, número de matrícula, @educacam.mg.gov ou algo parecido. Então, eu estou logado aqui com o e-mail. Você deve ir no site Se Liga na Educação, né? Você vai procurar lá o site que Se Liga na Educação. E aí você entrando no site que Se Liga na Educação, você tem uma aba aqui chamada SESEC. Ensino Fundamental e Ensino Médio, né? No caso, se você está fazendo Física, você está aqui no Ensino Médio, né? E aí, ó, você vai encontrar todas as apostilas, ok? Todas, ó, de português, de matemática, geografia, história, de física e de biologia. No caso aqui, a gente está fazendo no curso de física, você clica aqui, ó, módulo 1 de física, né? Ó, ele vai, tá vendo, ó? Para que eu possa ter acesso, ele vai pedir a senha do meu e-mail. Coloquei lá a senha, aí eu tenho acesso, mas tudo pelo e-mail da escola, pelo e-mail convencional não, tá? E aí você vai ter seu caderno, né? Seu caderno de curso. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, ler o material, preparar, né, estudar ele. Tem alunos, que aqui é importante falar, tem alunos que vão ter que fazer cópia, porque ele precisa de escrever para aprender, outros alunos não precisam. Então, aqui você vai ter o objetivo, que estudar, e aí vem falando o que é física, né, o que é ciência e tecnologia, quais são as áreas, fenômenos da natureza, certo? E aí então você vai trabalhar com todo esse material, ok? Quando você trabalhar com esse material, você vai chegar nos exercícios, nas atividades propostas, certo? Que estão aqui, ó, que no caso aqui estão na página 14, nas atividades propostas. Então a primeira coisa, se você não estudou ainda, se você não fez as atividades, pause a aula, vá ler o material, vá estudar, vá tentar fazer os exercícios para depois ir para esse segundo momento da aula. Então vamos lá para o nosso segundo momento da aula. Então chegamos ao segundo momento da aula, né, onde nós vamos estar com os exercícios, tá? Então é o seguinte, eu preciso ser bem claro, vocês vão fazer uma prova de 60 pontos. Se você está assistindo a aula para fazer copia e cola, pegar gabarito, pegar questões, lembre-se que na modalidade EAD do SESEC você fará uma prova de todos os módulos que você deverá obter no mínimo 50% da prova. Então não simplesmente copie para preencher, para entregar a atividade, certo? Então, olha lá como nós estamos aqui, tá? Nós estamos da seguinte maneira. Exercício 1. Você já fez exercício 1? Se não, pause e aí você continue aí depois dos seus estudos, ok? Aí ele fala assim, com base na sua atividade diária, indique as grandezas físicas que estão mais presentes no seu cotidiano. Então, primeiro, grandezas físicas, né? É aquilo que você possa medir. Então, o que você está podendo medir? O que você pode medir? Então, qual é a grandeza física, né? Ó, pensando que talvez hoje você foi, né, comprar um pãozinho de sal, você foi no supermercado comprar carne, e aí você usou uma grandeza lá. Qual que seria a grandeza que você usou?
Você compra o pão pensando, hoje a gente compra o pão de 50 gramas. Então, uma das grandezas que a gente pode falar que é a famosa massa. Então, nós temos aqui, né, massa. Olha que legal, que poderia ser só a letra A. Então, aqui no seu cotidiano. Ah, mas qual é a outra grandeza hoje? Ah, para você hoje abrir a porta da sua casa, você teve que girar a maçaneta e você fez o quê? Uma força. É uma grandeza. Opa, mais uma grandeza, seria a letra B. O que é importante destacar aqui, tá? Para você entender que nós temos dois tipos de grandeza. A grandeza que a gente chama de grandeza escalar e grandeza vetorial. O que é grandeza escalar? Que você fornecendo somente o valor, você já dá a informação. Agora, se você precisar de mais informação, aí seria uma grandeza vetorial. Vou dar o exemplo. Vamos dar exemplo para você aqui. Ó. Vou pegar aqui uma outra grandeza que poderia ser deslocamento. Deslocamento. Fatalmente, no seu dia a dia aí, ó, você vai se deslocar de um lugar para o outro. Então, aqui, se eu falar assim, ó, eu me desloquei 15 metros. Aí você fala, beleza, mas eu desloquei do serviço para minha casa ou da minha casa para o serviço? Note bem que faz diferença. Do serviço para minha casa, da minha casa para o serviço, faz diferença porque eu chego em lugares diferentes. Então, eu preciso falar qual é o valor desse deslocamento, qual é o sentido e qual é a direção. Então, aqui seria uma grandeza vetorial. Já a força também, você pode fazer força para cima, força para baixo. Então, só falar o valor da força, faz uma força de 10. Aí você fala assim, para cima ou para baixo? Então, eu precisei de mais informações. Então, era uma grandeza o quê? Vetorial. Já a massa, ela é uma grandeza que a gente tinha poder, alguns livros, né, classificam ela com uma grandeza modular, que ela tem um valor absoluto, que massa só tem valor positivo, né? Então, a gente pode falar que ela é uma grandeza escalar, certo? O que mais que você tem aí de grandeza que você usou no seu dia a dia? Você acabou de olhar aí no relógio falando, mas que aula demorada, que aula chata. Então tempo. Tempo também é uma grandeza. Aí eu te pergunto, ela é uma grandeza escalar ou ela é uma grandeza vetorial? Se eu falar assim, 2 horas, certo? Aí você fala, não, 2 horas, eu entendo o que é 2 horas. Eu não preciso falar se é 2 horas para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo. É 2 horas, certo? Então também é uma grandeza o quê? Escalar, beleza? Então aqui a gente tem mais, né? Já fez A, B, C, D, falta a E e a F. E aí, o que você tem mais de grandeza que você mede aí na sua casa? Opa, você tomou água hoje? Você tomou água hoje, hein? Se você tomou água hoje, você bebeu um copo d'água de 200 ml. E o que é esse 200 ml? É o volume. Então é volume. Volume também é o quê? É uma grandeza, é algo que a gente mede. Agora, faz sentido falar volume para a direita? Volume para a esquerda? Volume na horizontal? Não, não faz. Então, volume também poderia ser considerado uma grandeza escalar. O que mais que você fez hoje no dia a dia? Vamos lá, a gente comprou pão, a gente, né, abriu uma porta, teve que fazer uma força, a gente foi de casa para o serviço, do serviço para casa, houve deslocamento, tempo, né? Tempo aí é uma grandeza escalar, volume, você bebeu água, certo? Aí você poderia falar o quê? Que mais de grandeza que você tem no dia a dia? Vou pegar uma aqui que é polêmica, hein? Vou pegar aqui, ó. Distância. Ou poderia... Vou colocar aqui, ó. Distância. Uai, mas deslocamento e distância é a mesma coisa? Não.
Deslocamento, eu falei assim, eu me desloquei da minha casa para o meu serviço, ou do serviço para a minha casa. Então, ela é uma grandeza vetorial. A distância é uma grandeza escalar, é só o valor, certo? Então, aqui a gente pode começar a pensar em algo diferente, certo? Magno, eu precisava compreender mais sobre distância e deslocamento. Nesse canal, se você for lá no playlist desse canal, lá na matéria, lá no playlist velocidade, a gente vai entrar em mais detalhes do que é distância e o que é deslocamento. Beleza? Vamos então para a questão 2. Esperamos que você tenha feito a questão 2, né? Que você tenha trabalhado com a questão 2. Então, não deixe de trabalhar. Já trabalhou? Não? Então, dê um pausa aí o vídeo, certo? Pausa o vídeo para a gente poder resolver ela, ok? Então, tá lá o seguinte, indica a unidade de medidas mais adequadas para as medidas abaixo. Observe que esse exercício você não coloca valores, coloque somente a unidade de medida que se utiliza para realizar essas medidas. Consulte a tabela 1, certo? Da sua apostila, no item B lá, né? Então lá, a medida da distância entre duas cidades brasileiras. Gente, cidade, uma cidade para outra a gente usa a medida de, tá aqui, né? De quilômetros, né? Olha lá, ó, ele já colocou aqui a letra A prontinho para a gente poder entender, ó, de quilômetros. A medida do volume do copo Lagoinha, isso que deve ser um copo d'água, né? Um copo de vidro, sei lá, que é uma marca, essa Lagoinha, alguma coisa assim, né? Então é um copo. Se é um copo, né, a gente vai medir isso em milímetros, né? ml, certo? Ok? Não faz sentido de um copo de litro, ok? Não faz sentido em que, Magno? Tem esses copos hoje, né, que a gente coloca, que descongela, que às vezes pode ter 1 litro, né? Mas um copo comum desse a gente vai medir ml. Aí vem a próxima, né, a medida da temperatura de uma pessoa. Ele não quer saber a temperatura da pessoa, ele quer saber qual unidade. Temperatura é dada em quê? Graus Celsius. Então, temperatura é dada em graus Celsius. Eu estou colocando a unidade, não estou escrevendo por extenso. Se você quiser escrever por extenso, graus Celsius. A medida na massa de uma borboleta. Rapaz, e aí? Borboleta, qual é a massa de uma borboleta, né? A massa de uma borboleta pesa em quilograma? Não. Uma borboleta a gente talvez vai ter ela o quê? Na unidade em gramas. Medida de massa de um gato adulto. Então, a medida de massa de um gato adulto, aí eu posso falar que um gato adulto, tá? Ele já é quilograma, ok? Um gatinho aí já vai ter 1 quilograma, 1,5 quilogramas, 1,5 kg, né? Então, a unidade seria quilograma. Medida de volume de uma caixa d'água, certo? Aqui, senhores, você pode encontrar duas respostas. Normalmente, a gente vai encontrar ela em litros, você vai comprar na loja do produtor em litros, ou a gente pode encontrar ela também em metros cúbicos, certo? Uma observação, tá? Uma observação. Uma caixa d'água de 1.000 litros, ela equivale a 1 metro cúbico. Então, você tem aqui, para medir volume aqui, você pode usar duas unidades, tá? Ou litros, ou, né, metros cúbicos, né? Que é importante, tá? Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui porque eu quero colocar um ou, né? Você poderia ser ou metros cúbicos, certo? Uma caixa de 1 metro cúbico. Medida da altura de uma porta. Uma porta, senhores, a gente pode falar que a medida dela pode ser o quê? Em metro, né? Ok? Medida em metro. Certo? É só você ter uma noção aí do seu tamanho, né? E eu tenho 1,72 m, eu passo pela porta, então a porta é maior do que eu, certo? Então tem 2 metros, pode ser. Distância da Terra à Lua. A distância da Terra à Lua, aí a gente vai colocar também em quilômetros, tá?
Pode ser. Distância da Terra ao Sol, né? Aqui, senhores, a gente vai ter que tomar um cuidadinho. Qual o cuidado que a gente vai ter que tomar aqui? Porque é o seguinte, você poderia falar que era em quilômetro? Poderia, certo? Então a gente poderia falar que era em quilômetro também. Só que essa distância, né? Essa distância que a gente utiliza aqui, como a gente baseia para medir a distância dos planetas à Terra, baseada na distância do Sol à Terra. Então a gente pode falar que é uma unidade astronômica. O que seria essa unidade astronômica? Distância da Terra ao Sol. Já a galáxia, certo? Que é muito grande, não convém medir com distâncias aí da Terra ao Sol, porque seria muito pequeno para uma galáxia. E aí a gente pode utilizar ano-luz, certo? Bom, medida de massa de um elefante. Aí você fala, nossa, um elefante é grandão. E um elefante é tão grande que a gente não vai usar mais quilo. A gente vai usar o quê? Tonelada. Então, a medida aí do elefante é tonelada. Medida de tempo da viagem de Belo Horizonte à cidade de Curvelo. Gente, eu não sabia. Eu fui aí, peguei meu celular, entrei no Google Maps, coloquei lá, né? No horário que eu coloquei lá, deu 2 horas e pouco. Então, a medida aqui vai ser dada em horas, certo? Medida de duração do primeiro tempo de uma partida de futebol. Vai ser dada em minutos. Abreviação aí de minutos. E a gente acha até engraçado, né? Porque nós aqui no Brasil, né? Você vai assistir o primeiro tempo, é 45 minutos, né? Aí você vai lá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Quando começa o segundo tempo, a gente zera o cronômetro, aí começa mais 45. Já na Europa, eles contam corrido, né? Então é 45 minutos, aí depois você vai estar assistindo o jogo da Europa, no segundo tempo, vai estar lá 100. O que é aquele 100? É 100 minutos, né? Talvez para a gente é meio estranho pensar nisso, mas tudo bem. Medida de massa de uma folha de papel, né? E aí você vai colocar que a medida dela é dada em quê? Em grama. Medida da massa de uma caneta esferográfica, também ela vai ser também medida aqui em gramas. Medida da velocidade máxima percorrida em uma rodovia. Aí a unidade vai ser o quê? Quilômetro por hora. Medida da velocidade de uma formiga que anda pela parede. Pessoal, a gente não sabe de tudo, né? Às vezes a gente tem que pesquisar, né? Formiga, né? Eu coloquei aqui a velocidade da formiga mais rápida aí, né? Que é 0,8 metros por segundo, né? Então, qual que seria a unidade aí, né? Da formiga. A unidade da formiga, vou voltar aqui para nossa tela aqui. A formiga a gente poderia falar que era metros por segundo, tá? Massa de um pãozinho. A massa de pãozinho é dada em grama, né? Então, importante. Eu não falei, né, como que você vai entregar esse trabalho, quem está fazendo EAD, né? Então, primeira coisa, é importante você estar fazendo esse exercício anotando no caderno, para depois passar, né? Aqui no SESEC JK, né, eu como professor de física, se você vir aqui no seu Classroom atividade, módulo 1, né? Você vem aqui no módulo 1, aí você vai vir aqui no exercício, certo? Eu vou colocar aqui no modo visualização. E aí vai pedir para registrar, aí você vai escrever seu nome completo, tá, gente? Eu só estou preenchendo aqui para poder mostrar para vocês. Número de matrícula, aí tem que colocar um número qualquer aqui. Aí você coloca aqui, ok? Aí lembra que a gente fez a primeira questão? Você anotou, aí você vem cá e escreve a resposta. Ok. Aí na questão 2, por exemplo, que a gente fez aqui, ó, só para mostrar para o aluno, né, que às vezes ele vai preencher aqui para o SESEC, temperatura de uma pessoa. Temperatura de uma pessoa é dada em graus Celsius. Ela vem cá, marca, já está a resposta dela. Aí ela vem para a próxima, massa de uma borboleta, certo?
Aí, só para mostrar aqui, porque às vezes é grande demais e às vezes no celular não vai aparecer. Aí vai aparecer uma barra aqui que você pode rolar, que você veria outras respostas, né? Lá, ó, metro por segundo, quilômetro, minuto, né? E assim por diante. Hora, tonelada, né? Então, tá aí para você. Aí você vai preenchendo e vai respondendo. Mas assim, o que você tem que fazer? Fazer todo o módulo 1 para depois vir cá preencher, tá? É só para você poder dar uma visualização como que você vai entregar isso, ok? Então é importante você registrar no seu caderno e anotar, certo? Beleza? Voltamos para nossa aula. Então agora vamos para o exercício 3. Exercício 3. Agora você deve estimar valores para as medidas indicadas abaixo. Não é necessário realizar uma medição, informe os valores de acordo com a sua vivência e o seu conhecimento, ok? Então, o que acontece aqui, né? Volume de um copo d'água lá, né? Eu acho que é aquele que a gente chama copo americano, esse que ele está chamando Lagoinha. Eu acho que em alguns lugares do Brasil a gente conhece como copo americano. Ele falou 200 ml. Um copo americano, você não pode falar então que é 1.000 litros, você não pode falar que é 200, 1.000 litros, você não pode falar que é 50 ml. Então é para você ter uma noção, ó, qual que é? 200 ml. Massa de um gato adulto. Nossa, esse gato aí tá gordo, hein? Ele falou que é 3 kg, mas está na faixa, tem gato 3 kg, certo? Um caderno de 200, é só para a gente ter uma noção aí, né? Quanto você acha que pesa um caderno? Você não precisa pegar o caderno e ir lá na balança e pesar, mas ao menos você ter uma noção, certo? Vamos colocar aí, sei lá, hein? Eu não estou colocando uma noção. Mas eu posso colocar que ele é 10 kg? Não, de jeito nenhum, ele não é 10 kg. Você vai achar que um caderno aí é o quê? É umas 200 folhas, se ele for brochura, porque aí, né, tem capa dura, capa fina e assim por diante. Mas vamos colocar aqui um caderno de 200 aí. Tá pesando aí umas 300 gramas. Eu estou colocando. Se você der resposta aí de 250 gramas, o outro deu 310 gramas, nenhuma das duas. Porque você está estimando, né? Uma caneta, quanto que você acha que pesa uma caneta? Uma caneta pesa 1 quilo? Não, a caneta não pesa 1 quilo, a caneta pesa em grama. Quantas gramas que você acha que pesa uma caneta? Fala aí, ó. Aí você vai registrar e vai escrever. Ó, pão francês é fácil, né? Porque o pãozinho francês é quanto? 50 gramas. Esse é o pão padrão. Mas tem um mini pão, né? Que teoricamente, que seria menor a metade, deveria ser 25 gramas, né? O volume de uma piscina olímpica. Rapaz, aí o volume de uma piscina olímpica. Vamos pegar então o seguinte. Aí eu começo a pensar assim, ó, a piscina eu começo a pensar em, ó, pegar aqui 1 metro de profundidade, certo? A piscina olímpica, ela tem 50 metros de comprimento, certo? E aí, ó, que é volume, né? Ela tem que ter o quê? Uma largura, tá? Vamos colocar que ela tenha quanto? 10 metros de largura. Vou colocar 1 metro por raia, né? Então aqui seria o volume, né? Seria aqui, né? A área da base vezes a altura. O volume aqui seria de 500 metros cúbicos. Então o volume aqui seria de quanto? Aproximadamente, hein? 500 metros cúbicos, certo? Ou que a gente poderia falar aqui que seria o quê? Que seria que 1 metro seria 500 mil litros. Também poderia ser essa a resposta, certo? A altura de uma porta, né? A porta eu acho que ela tem 2,1 metros. Isso eu sei porque eu comprei porta para minha casa recentemente. Ela é 2,10, tá? Ou, né? Ela é 210 centímetros, né? A altura de um edifício de 4 andares, sendo que o primeiro andar está no nível do solo. Então, cada andar tem 3 metros, então, vou colocar aí, ó, 12 metros, né? Ok? Ah, Magno, eu coloquei 15, que aqui eu moro no apartamento, aqui é 15.
certo? Tá, porque tem a laje e tal, é uma estimativa, né? Você não está medindo nada, é só para saber se você tem noção, se é litros, se é grama, se é quilograma, né? A distância em linha reta entre as linhas do fundo de um estádio de futebol e um campo de futebol. Cara, não sei o tamanho de um campo de futebol, hein? Eu sei que a gente lança foguete aqui, que a gente lança foguete a 300, 400 metros de distância, a gente não consegue lançar no campo. Eu acho que é 90 metros, hein? Depois você escreve aí pra mim, se você sabe aí, se você é jogador de futebol, escreve pra mim corretamente no comentário quanto que é, né? Mas é uma estimativa, né? O valor da tua altura, eu sei, ó, 1,72. O que? Metros. Importante, você vai escrever isso na sua resposta? Não, porque você é você, né? Eu sou eu, né? O valor da tua massa. Agora você vai descobrir que o professor é gordinho, hein? Tá com 92 quilogramas. Beleza? Fechou? Então essa resposta aqui vai depender muito de cada um, tá? Para não ficar aqui sem resposta aqui, eu vou falar que uma caneta pesa 20 gramas. Eu acho. Ok? Mas é uma estimativa, é na ordem de gramas. Questão 4. Questão 4 agora vai entrar um pouquinho de cálculo, tá, senhores? Mas nada que mate ninguém. Vai ser chamada de regrinha de 3, né? Olha lá, senhores. Ele está pedindo uma coisa aqui que é chamada Sistema Internacional de Medida. Por que a gente usa o Sistema Internacional de Medida? Porque é o seguinte, medida é sempre uma questão de comparação. Como assim comparação? Vou aqui abrir aqui para você, ó. Vou abrir aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Inserir utilidades. Régua. Peguei uma régua aqui, ok? Beleza. Tá aí, senhores. Você vai ter um celular aqui. Eu coloquei uma imagem aqui de um celular, certo? E quando você vai comprar um celular? O que acontece com o celular? A medida dela é em polegada. Eu comprei um celular de 7,8, 7,1, 7,8 de polegada. Meu celular tem tanto. Ou eu comprei um monitor de computador de 14 polegadas. Por que é polegada? Justamente porque um rei falou que no reino dele a medida básica ia ser a largura do polegar dele. Outro rei falou, nossa, esse rei ali do polegar é chique, vou colocar no meu reino medida de pés. Então era medida em pés. A outro rei falou assim, cara, eu sou mais chique, é a distância do meu dedo indicador com o braço esticado até o meu nariz. É jardas. Então, virou uma bagunça. Então, os cientistas franceses vão falar assim, vamos criar um padrão de medida, né? Que aí criou o sistema internacional e em relação a tamanho, né? Comprimento, usou-se a distância. Então, isso que eu queria que você entendesse aqui, ó. Vou pegar aqui minha régua e girar ela aqui. Por que eu estou girando ela, senhores? Porque o celular, ele é medido, o tamanho da tela dele na diagonal. Então, quando fala que o celular tem 7 polegadas, é querer colocar 7 dedão aí, ó. Experimenta aí no seu celular, ó. Saber mais ou menos quantas polegadas tem aí seu celular, certo? É na diagonal. E aí a gente tem essa medida, que também pode ser transformada em centímetro. Então, a gente sempre usa comparação, não tem jeito, tá? Então, o que ele quer aqui? Que a gente pegue todas essas unidades e transforme no sistema o quê? Internacional de medida, certo? Ok, então vamos lá devagarzinho agora, vamos fazer um por um, né? Então vamos tirar isso daqui, vamos tirar a régua, rabiscamos o quadro, apagamos. Então vamos lá. Senhores, letra A de amor. Então vamos lá. Ele quer que 35 minutos eu passe para o sistema internacional. Então, o sistema internacional, quando nós estamos pensando em tempo, a nossa base vai ser os segundos, certo?
vai ser o nosso famoso segundo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ó, eu tenho que saber que um minuto equivale a 60 segundos. Quantos minutos que eu tenho? 35 minutos. Chama aqui o quê? De x. Note bem, por que a gente chama isso aqui de regra de 3? Por quê, hein? Ah, garoto, porque eu tenho uma informação, duas informações, 3, está faltando a última. Então é uma regra de 3, tá vendo? Não? Eu tenho 3 informações para descobrir a quarta. 1 minuto, 60 segundos. 35 minutos, quantos minutos? Ó, vamos tomar cuidado aqui, hein? Existem grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, tá? 90% delas são diretamente proporcional, que é o famoso multiplica cruzado, ok? Multiplica cruzado. Então, nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui 1 vezes x, que é igual a quanto? 35 vezes quanto? 60. 1 vezes x é quanto? X, né? Então, aqui vai ficar quanto? Faz a conta aí. Dá um pause e faz a conta. Deu 2.100 segundos, tá? Então, a abreviação aqui de segundo é o S minúsculo, 2.100 segundos. Então, a resposta é a letra A, certo? Ok? Belezinha? Então, vamos lá, então, hein? Vamos agora para a letra B. B de bola. Letra B de bola, né? De novo, é tempo, né? Tempo. E tempo é dado em segundos. É esse no sistema internacional. Só que é hora. O que eu sei? Gente, aqui você pode fazer o seguinte. Transformar de hora para minuto e depois de minuto para segundo. Você teria que fazer duas contas. Ou eu posso partir da minha informação seguinte, que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Quantas horas que eu tenho? 2 horas. Ó, hora debaixo de hora e aqui o x debaixo do segundo, que eu quero descobrir quantos segundos. O que eu vou fazer também? Regrinha de 3 de novo, né? Então vai ficar 1 vezes x é igual a 3.600. 3.600 vezes 2. Então, vai ficar x é igual a quanto? 7.200. 7.200 o quê? Segundos. Certo? Belezinha? Ok. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, nós temos o quê? Massa. Massa. E no sistema internacional, o padrão para massa é quilograma. 4.800 gramas eu tenho que transformar em quilograma. O que eu sei? 1 quilograma, 1 quilo de carne, né? 1 quilo de carne equivale a quanto? A 1.000 gramas. Então aqui, ó, quanto que eu tenho? 4.800. Ó, 4.800. Note bem, ó. Um debaixo do outro. Senão você erra a regra de 3. E o x aqui debaixo do quilograma que eu quero descobrir em quilograma. Vamos multiplicar cruzado. Então vai ficar x vezes 1.000, que é igual a quanto? 4.800. X é igual a quanto? 4.800 dividido por quanto? Dividido por 1.000. O que a gente pode fazer? Corta um zero com zero, corta um zero com zero. Ok. 48 dividido por 10, gente, toda vez que é dividir por 10, é pôr uma casa depois da vírgula, tá? Ó. Então vai ficar 4,8 o quê? 4,8 quilogramas. É importante que você faça conta aí né, sem utilização de calculadora, porque eu não sei se na hora da sua prova você vai poder usar a calculadora, tá? Então aí você vai depender muito de quem vai estar fazendo, tá bom? Vamos para o próximo, letra D. Na letra eu vou pedir uma permissão. Eu vou fazer a letra E, porque a letra E é tonelada.
que é massa, tá? Tonelada, que é massa. E nosso padrão é quilograma. Então, aqui eu sei o seguinte, que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Quantas toneladas que eu tenho? 3,5 toneladas. Vou chamar aqui de X. Lembrando a regra de 3 toneladas debaixo de tonelada, né? Multiplica cruzado, certo? Então, vai ficar 1 vezes X, que é igual a quanto? 3,5 vezes 1.000. X é igual a quanto? 3.500 quilogramas. Senhores, se você tiver que fazer a continha assim, 1.000, 3,5, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 0 por uma casinha, né? Porque é a segunda vez que você está fazendo, né? 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5, 3, né? Que está somando, né? Quantas casas depois da vírgula? Uma casa depois da vírgula. Aí conta, Deus toma de conta, tá? Então a gente já fez a letra E. Só para aproveitar porque era massa, ok? Agora, o que ele está pedindo de padrão agora é de comprimento, né? E o comprimento, certo? Ou a distância, vou colocar aqui, né? A distância aqui, né? A distância, o comprimento, é o metro, que é a nossa base no sistema internacional, certo? Se um dia você for em Paris, estiver lá no Rio Sena, você vai ver que tem um arco onde fazia muito comércio, então eles fizeram de tijolinho, até hoje se encontra o tamanho de 1 metro, entendeu? Eles pegaram uma regra e falaram, isso é 1 metro. A partir disso é o padrão para a gente medir as coisas em todos os países, em vez de cada rei fazer do seu jeito, né? Então tá ok, metro. Então vamos lá, o que eu sei? Que 1 quilômetro, são quantos metros? São 1.000 metros. Quantos quilômetros que eu tenho? Eu tenho 12. Então eu vou fazer aqui, ó, 12 quilômetros. Lembrando, quilômetro debaixo de quilômetro, né? Chama de X, regrinha de 3. Vai ficar 1 vezes X, que é o famoso multiplica cruzado. E 12 vezes quanto? 12 vezes 1.000. Então X é igual a quanto? 12 mil o quê? Quilômetros. Não posso esquecer de colocar aqui no final o que ele é, né? 12.000 quilômetros. Ok? Letra agora, letra F. Ok. Lembrando que o quilômetro é um múltiplo do metro, né? E o centímetro é um submúltiplo do metro. Então eu sei que 1 metro, ó, centímetro. O nome fala centímetro. 1 metro tem quantos centímetros? 100. 1 metro tem quantos milímetros? 1.000. 1 metro tem quantos decímetros? 10. Nossa, Magno, nunca tinha pensado nisso. É isso aí, ó. Aqui, pá, x multiplicou cruzado, não é isso? Então vai ficar 100 vezes x, certo? E 80 vezes quanto? Vezes 1. X é igual a 80. Esse 100 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Corta o 0 com 0. Aí, se você quiser fazer continha, tá? Que vai dar 0,8 o quê? Metros. Exercício 4, fechadinho aí, né, senhores? Próximo exercício. Exercício 5. Ó, lembrando, não esteja aqui se você não leu a parte teórica, se você não estudou e se você não tentou fazer, senão é copia e cola. Vai dar ruim na prova depois. Aí não vem brigar aqui não. Ah, e você já fez uma coisa importante? Escreveu de qual SESEC você é? Tem que escrever aqui nos comentários. Professor Magno, sou do SESEC JK Araguari. Magno, sou do SESEC de Uberlândia. Magno, sou do SESEC de Belo Horizonte. Sei lá de qual SESEC. Escreve aí só para me saber, né? Bom, então aqui ele fala que a figura, né, representa um recipiente, né, denominado Becker, que... Fala baixinho. Os professores de química. Na nossa casa, nós chamamos isso de medidor. Você não tem um de vidro aí, chiquetoso. Mas na sua casa, você for lá, você tem um medidor. Vai lá, quando a mãe vai fazer um bolo, né, ou você vai ter que fazer uma receita, aí você fala, pega um medidor.
né? Que no laboratório de química, né? Um laboratório que a gente esteja trabalhando de farmácia, laboratório que vai fazer alguma coisa aí, né? De produto aí que precisa de uma precisão maior, a gente vai usar um Becker. Então ele tem esse nome porque ele tem uma boa precisão, tá? Quando a gente entrar em dilatação, eu volto a falar qual é essa precisão dele, tá? Que é muito utilizado no laboratório de ciências, em laboratório de análise clínica, na indústria química, entre outras utilizações científicas. Que na sua casa chama de medidor. Observando a imagem do Becker, medidor, pode-se concluir que ele é mais utilizado para medir qual grandeza? Então preste bem atenção, o que você vai colocar aqui dentro, né? Peguei o medidor, aí eu vou colocar alguma coisa aqui dentro, tô colocando aqui, né? Tô colocando aqui dentro, aqui, né? Abri a torneira, o que eu tô colocando aqui dentro daqui do medidor? Água. Ou então peguei o leite, tô medindo o quê? O leite, colocando óleo, né? Então, aí, senhores, nós temos aí, então, que a gente está medindo densidade. Opa, não. Nós estamos medindo peso, que é força, também não. Nós estamos medindo comprimento. Quem mede comprimento, hein, gente? Quem mede comprimento é régua, certo? Nós estamos medindo o quê? O volume. Ó, eu brinquei que o Becker é o medidor, tá? Eu brinquei, por favor, que eu brinquei que é o medidor. Porque tem alguém vai falar o seguinte, por que eu não posso marcar massa? Porque lá no medidor da minha casa, tá escrito assim, ó, tem uma linha, aí tá assim, ml. Aí vai ter outra linha que vai estar em grama, certo? Porque às vezes a gente não tem balança e alguém fez um risco lá para falar quanto que é meio quilo, 1 quilo, certo? Porque ele é um medidor, ele mede também poderia medir massa. Mas o Becker ele não é graduado para poder medir massa, é somente para medir quem? O volume. Então, como a pergunta aqui é do Becker, certo? Então seria somente o que? Volume. Beleza? Sexta questão. Ainda considerando o Becker da questão anterior, e sabendo que sua altura é de 7 centímetros, rapaz, pensa em 7 centímetros. Então aqui, ó, vamos pegar aqui, opa, voltar lá, cadê aqui o utilitário? Vou pegar uma régua, traz uma régua para cá, volta de cá, vou pegar aqui um copo, certo? Vou pegar um copo aqui, beleza. Ó, vou medir na minha régua, hein? 7 centímetros. Vou girar só para me saber qual é o tamanho, mais ou menos, tá? Fica fazendo bonitinho aqui, não. Vou aumentar. Ó. Seria um copo desse tamanho, né? Certo? Aí eu te pergunto. Primeiro, não pode ser quilograma, porque quilograma é o quê? Massa. Não pode ser centímetro, porque o Becker mede volume, não é? Isso aqui seria comprimento à distância, também está fora, certo? Não pode ser essa resposta. As 3 respostas medem volume? Sim. As 3 respostas, essa mede volume, essa mede volume, essa mede volume. Agora, um Becker de 7 centímetros, se você pegar 7 centímetros, quase 3 polegares seu. Certo? Você acha que vai caber 1 litro ali dentro? Não, né? Então, vamos descartar. Vai ser um decímetro cúbico? Não. O Becker, senhores, o Becker, nós vamos medir o quê? Em ml. Então, seu Becker vai estar sendo medido em ml. Beleza? Senhores, essa é a primeira parte. A aula ficou extensa. Talvez você esteja cansado ou vai fazer mais anotações. Te aguardo na parte 2 do módulo 1. Se gostou da aula, escreva aí, ó. Duvido de você escrever receita de missimi hoje, escrever no comentário, hein? Fica com Deus. Fui.